O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. O Turista e o Cicerone, de Mark Twain. Quero dizer algumas palavras sobre Miguel Ângelo. Há muito tempo admiro o gênio possante desse homem, grande na escultura, na poesia, na arquitetura, na pintura, extraordinário em tudo o que fazia. Mas essa não é uma razão para que me sirva do seu gênio em todos os molhos, pela manhã, ao almoço, na merenda, durante o jantar, entre as refeições. Apraz-me variar algumas vezes. E, na Itália, infelizmente, esse prazer teima em me ser negado. Todas as obras de arte em Gênova são desse criador maravilhoso, ou, no mínimo, de seus discípulos. Em Pádua, Veneza, Bolonha e Milão, de quem falam, senão dele, maior entre os maiores. E em Florença, todos os quadros e todos os monumentos saíram de suas mãos. Se por acaso alguma coisa não foi feita, ou pelo menos desenhada por ele, ia admirá-la tristemente sentando-se em uma pedra, e mostram também a pedra ao viajante. Ainda em Pisa tudo é seu, menos a torre inclinada, que com certeza lhe teriam confiado se não houvesse abandonado tão injuriosamente a linha vertical. Em Roma, então, a situação mostra-se terrível. Miguel Ângelo concebeu o projeto da Igreja de São Pedro, do Vaticano, do Panteão e desenhou o uniforme da Guarda Suíça. Foi ele quem construiu o Tibre, a Rocha Tarpeia, o Coliseu, o Aqueduto de Cláudio. O seu gênio construiu toda a cidade eterna, e se os homens e os livros não são descarados mentirosos, pintou a totalidade das telas que ali se encontram. Por isso mesmo, outro dia, Daniel, o meu companheiro de viagem, falava a um Cicerone. Basta, nem uma palavra mais. Ou, pelo menos, meu amigo, resuma tudo e diga também que o Criador fez um mundo baseado no projeto de Miguel Ângelo. Jamais experimentei uma alegria tão profunda, tão cheia de gratidão, uma impressão de calma tão pura como quando me disseram que Miguel Ângelo era morto. Todo o dia, o sujeito nos conduziu através de quilômetros de escultura nas galerias do Vaticano e em outros lugares diferentes. Apontou-nos com o dedo em riste o grande afresco da Capela Sistina, bem como numerosos trabalhos do gênero que seriam suficientes para decorar o firmamento. E sempre Miguel Ângelo. De maneira que, no fim, desesperados, decidimos brincar de estupidez, coisa que até hoje nos tem permitido triunfar com as nossas idiotas indagações sobre os guias teimosos. O nosso Cicerone mostrou uma estátua. É de bronze. Olhámo-lo distraidamente por alguns segundos e o doutor indagou. Feita por Miguel Ângelo? Não, o autor é desconhecido. Em seguida, o guia nos levou de automóvel ao fórum. O doutor espiou para as ruínas veneráveis e, com a maior calma, fez uma pergunta. Trata-se de obra de Miguel Ângelo? O Cicerone sobressaltou-se. Miguel Ângelo? Não, foi construído vários séculos antes. Continuamos a peregrinação. O guia apontou um obelisco egipciano, e o doutor quis demonstrar com uma nova interrogação a sua curiosidade. É de Miguel Ângelo? Oh, mas por Deus, senhor, data de 2000 anos antes do seu nascimento. O homem ficou tão cansado das nossas perguntas estúpidas que procurou fazer-nos admirar qualquer outra coisa. Mas foi inutilmente que fez a tentativa de nos fazer compreender que Miguel Ângelo, apesar de seu gênio criador, era apenas responsável por uma parte do mundo. Obstinamo-nos na mesma direção. Tínhamos necessidade de nos distrair repousando o espírito se não quiséssemos ficar completamente idiotas. Portanto, que o Cicerone continuasse a se aborrecer se a brincadeira o desagradava. De nossa parte, nos divertíamos bastante repetindo as mais absurdas indagações. Sempre tenho pensado em consagrar um estudo vingativo a esse verdadeiro flagelo público, o guia europeu. Muitos turistas têm tido o desejo de precisar o menos possível de suas informações, aspiração irrealizável.
E, desse modo, no mínimo, seja-lhes permitido, em compensação a todas as torturas que sofrem, realizar alguma pilhéria. Em Gênova, o Cicerone mostra-se feliz toda vez que conduz um grupo de americanos, porque a cidade é cheia de recordações de Cristóvão Colombo. E os filhos deste hemisfério, naturalmente, sentem-se entusiasmados. A mais insignificante relíquia desperta neles uma comoção religiosa. O nosso guia estaca assim, loucamente excitado, parecendo que engolira alguma coisa elástica. As suas palavras eram gritadas. Venham, senhores, venham depressa. Mostrarei uma carta de Cristóvão Colombo, uma carta autêntica. Conduziu-nos ao edifício da prefeitura. E após algumas formalidades muito impressionantes de chaves e fechaduras, exibiu-nos um velho documento amarelo e consumido. Os seus olhos brilhavam e, indicando o pergaminho, pôs-se a saltitar diante de nós. Aqui está, senhores, o precioso documento. Vejam, é uma carta escrita por Cristóvão Colombo. Tínhamos um ar distraído e indiferente. Todavia, o doutor consentiu em apanhar o pergaminho, examinando-o com escrupulosa atenção. Houve um silêncio penoso, quebrado finalmente pelo nosso companheiro de viagem, que disse com imensa simplicidade. Ferguson. Não é este. Como se chama mesmo? Repita o nome do indivíduo. Sim, Cristóvão Colombo. O grande Cristóvão Colombo. Outro minuto de minucioso exame. O Cicerone aguardava a explosão de entusiasmo do doutor. E, finalmente, o forasteiro declarou em tom natural. E você afirma que foi ele quem escreveu isso? Do seu punho? Do próprio punho? O imortal Cristóvão Colombo é um autógrafo preciosíssimo. Então o doutor largou o pergaminho pronunciando esta frase decisiva. Pois nos Estados Unidos, meu caro amigo, existem rapazes de 13 e 14 anos que escrevem muito melhor. Mas, senhor, trata-se do grande Cristóvão. Não importa saber o nome do autor. Digo-lhe apenas que jamais vi letra tão feia. Não deve pensar em dar a entender o que lhe parece porque somos estrangeiros. Estamos muito longe de formar entre os idiotas. Se tem qualquer peça caligráfica decente, mostre-nos, e, no caso contrário, vamos embora. Saímos. O guia embrutecera. Todavia, com seu orgulho profissional, fez ainda uma tentativa. Havia qualquer coisa de interessante a nos apresentar, e esperava vencer a nossa indiferença. Venham comigo, senhores, por obséquio. Mostrar-lhes-ei o busto de Cristóvão Colombo. É esplêndido, grandioso, magnífico. Conduziu-nos diante do busto. Tratava-se, na verdade, de uma soberba peça, e, levantando orgulhosamente a cabeça, declarou. Vejam Cristóvão Colombo. Ele mesmo. Que admirável obra de arte. O doutor pôs o monóculo. E como disse que este homem se chamava? Cristóvão Colombo. E que faz este Cristóvão Colombo? Mas, meu Deus, foi ele quem descobriu a América. Descobriu a América? Esta afirmativa parece-me um pouco forte, pois viemos precisamente de lá há 2 meses e nunca ouvimos nenhuma referência a seu respeito. Cristóvão Colombo. Que nome curioso. E é falecido este cavalheiro? Nossa Senhora, mas naturalmente morreu há mais de 300 ou 400 anos. De que faleceu? Não sei informar. Talvez de varíola? Não creio. Terá sido, então, de sarampo? É provável. Entretanto, como já declarei, ignoro a doença que o levou ao túmulo. De alguma coisa, sem dúvida, deve ter morrido. Os seus pais ainda vivem? Com certeza, senhor, morreram antes dele. E agora diga-me, qual é o busto e qual é o pedestal? Aqui está o busto e eis o pedestal. Estou vendo. Não se pode negar que seja uma combinação bem engenhosa. E trata-se da primeira vez que este senhor foi colocado sobre um busto? Tínhamos passado no dia anterior 3 ou 4 horas no Vaticano, mas queríamos rever aquele museu prodigioso. E, seja dita a verdade, nos foi difícil dissimular a admiração que explodia contra a nossa vontade. Felizmente, com esforço, conseguimos o almejado objetivo. Pela primeira vez, foram vistos alguns visitantes passarem, sem vacilar, pelas maravilhas da residência do Santo Padre. O guia estava completamente alucinado.
Corria nas suas longas pernas, querendo descobrir uma preciosidade que nos interessasse, explicando todas as suas características, e sempre sem sucesso. Por último, julgou que encontrara o que procurava, fazendo-nos parar diante de uma múmia egipciana. Eis, senhores, uma coisa extraordinária. O monóculo foi colocado com o costumeiro gesto calmo no olho do doutor. Ah, é. E como disse que se chama este cavalheiro? O seu nome? Não possuía? Trata-se de uma múmia egipciana. Ah, bem. É desta região? Não, é uma múmia egipciana. Sim, compreendo. Quer dizer, então, que é francesa? Mas, por Deus, senhor, não é francesa nem romana, veio do Egito. Egito? É a primeira vez que escuto o nome desse país. Como é calmo este bravo personagem e se mostra seguro de si mesmo. Agora diga-me, está morto? Há 3.000 anos. Em seguida, o doutor voltou-se para o Cicerone com um aspecto selvagem. Digo, portanto, que você devia se comportar convenientemente. Não é uma boa razão, porque somos estrangeiros, tratar-nos como imbecis. Procurar aproveitar-se de um velho cadáver de ocasião guardado há 3.000 anos, que nem mesmo os ratos desejariam. Se tiver um defunto um pouco mais fresco, vá procurá-lo, meu amigo. Do contrário, eu mesmo providenciarei um, simplesmente partindo-lhe a cabeça. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com